E aí, pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é Mário Cabral, sou cofundador da Engage. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre rampagem de vendas. Enfim, queria começar, na verdade, agradecendo a participação de todos. A gente teve aí uma lista de quase 100 pessoas que se inscreveram para participar desse momento com a gente. Muito obrigado. E para falar a respeito de rampagem de vendedores, a gente chamou uma empresa especialista exatamente nesse tema. O Hugo já está comemorando. Que é o time da Palestras de Conteúdo. A gente está com os dois diretores, Hugo e a Adriana. Adriana, começando pelas damas, você gostaria de dar um oi aí para o pessoal que está assistindo a gente? Oi, Mário. Oi, Hugo. Tudo bem? Todo mundo que está assistindo aí, boa tarde. Sou a Adriana Nogueira, da Palestras de Conteúdo. E vamos ver lá o que a gente vai afrontar hoje, né, Mário? É isso aí. Minha vez? Por favor, Hugo. É isso aí. Boa tarde a todos, eu sou o Hugo Santos, da Palestras e Conteúdo. Mário, big prazer estar contigo. Engage é uma empresa que a gente respeita um monte, gosta um monte. Poxa, fiquei super feliz com o convite. E aí, sejam bem-vindos todos vocês que estão interessados em assuntos de vendas. Sempre muito bom falar sobre esse assunto. Legal, não, e principalmente eu acho que a área de vendas, né, eu acho que é um pouco de um chavão falar, mas a transformação digital está aí. E a área de vendas geralmente é uma das primeiras áreas que a gente acaba sentindo esse impacto. Tem muita coisa acontecendo e a rampagem de vendas é como se fosse um termo até recente, né, Hugo? Que se começou a falar, talvez não é tão convencional. Acho que provavelmente quem está assistindo, se ainda não ouviu falar de rampagem de vendas, vocês vão perceber que rampagem não é algo tão novo assim, talvez é um outro termo que está sendo utilizado para um processo que provavelmente você já faz. Mas a ideia, eu acho que de hoje, né, é a gente entrar um pouco mais no detalhe, né, reforçar, relembrar um pouco do conceito de rampagem de vendas, além de dar algumas dicas de como você pode otimizar o seu processo. E de novo, quando a gente olha desse novo contexto na área de vendas, a gente também, e aí são alguns chavões, algumas siglas aí, é um processo muito data-driven. Então, a gente utiliza sempre com bases em métricas e por aí vai. Mas é legal, gente, o formato do webinar, de fato, vai ser um bate-papo. Então, o Hugo está em Presidente Prudente. Então, opa! 36 graus. Oeste Paulista. A Engage fica em Santo André, na BC Paulista, pertinho de onde que a Adriana está. Adri, você está em São Bernardo? Estou aqui em São Bernardo, hoje estou aqui no Open Lab Coworking, aqui em São Bernardo, na Amiga Fabiana, né? Estou por aqui hoje. O Marcos Batista, aqui também, na Palestra de Conteúdo. É isso aí. Enfim, gente, quem é do ABC, eu acho que já deve ter ouvido falar do ABC Valley. É um movimento bem interessante e super consistente que está acontecendo aqui na região. Tem bastante gente do ABC nos assistindo, mas quem não é do ABC e está acompanhando, acho que é bacana falar também do ABC Valley, para que vocês já comecem a escutar também do movimento que está acontecendo. Mas legal. Hugo, Adriana, deixei separado algumas perguntas. Queria começar, talvez, perguntando de novo, né? O que é rampagem de vendas? A gente deu algum spoiler no início, mas acho que vale a pena começar pelo começo. Isso aí. Parou aí, Padre. A Adri demorou para responder. Pode ir lá, Hugo. Vai lá. Eu sei que você está doido para falar. A gente nem gosta, né? Não, acho que assim, olha só, rampagem de vendas. Não, olha só, rampagem de vendas a melhor forma de explicar é o seguinte: você contratou um novo vendedor e botou fé naquele cara, que o cara é bacana, ele fala bem, e ele está conectado com o que você gosta, e achou, poxa, esse cara vai ser ótimo trazer para minha equipe. Você, vendedor, acabou de ser contratado por uma nova empresa, que tem uma estrutura legal, tem uma pegada legal, você, caramba, eu vou vender um monte, e aí não vende. Né? E aí demora. Por quê? O que aconteceu de errado aí? O que aconteceu de errado? Né? As expectativas, a promessa era tão boa. O que aconteceu de errado para toda aquela energia que existia logo ali nos primeiros dias de trabalho, ela se dissipando ao longo do caminho e, principalmente, os resultados não acontecendo. Né? Então, assim, rampagem de vendas é o tempo entre a contratação do vendedor e o momento onde ele chega a um resultado, pelo menos, médio da equipe.
né, onde você realmente faz um primeiro ciclo e ele chega num ponto que ele já está se pagando, que ele já está chega em um resultado mínimo esperado, né? Então, esse é o que a gente chama de rampagem. E é um desafio essa questão da rampagem. Então, assim, em poucas palavras, rampagem é isso, o tempo em que o vendedor demora após sua contratação a chegar num ponto onde ele já está performando minimamente bem dentro da equipe, né? Eu, minimamente, também é aquela questão, né? Eu gosto de olhar rampagem por um momento onde esse vendedor chega na média dos outros vendedores. Legal. Eu acho que, de novo, né, a hora que a gente fala de média, ou chegar em metas, de novo, aqui que está a importância, né, de a gente trabalhar sempre com dados e começar a ter, assim, as métricas para tudo. É claro que isso vai depender muito do estágio que está o seu negócio, do estágio que está o momento que você está na sua empresa, porque daí eu acho que tem indicadores diferentes para cada estágio. Então, eventualmente, se você está num estágio ainda de uma startup, eventualmente, acho que nesse estágio, acho que, de fato, o desafio maior é você conseguir o maior número de clientes e talvez você não esteja tanto ainda no momento de ter muitas métricas. Sua principal métrica é número de clientes ou olhando para volume de vendas. Mas eu acho que talvez é comum, né, Hugo, a gente começar a sentir essa necessidade, né, de como que a gente estrutura esse processo quando você começa a ampliar o seu time, quando talvez o founder que está ali conduzindo as vendas é uma realidade, e aí quando que ele vai trazer um primeiro vendedor. Eu não sei, Hugo, se para você, Dri, também, eu acho que você tem uma experiência comercial muito ampla também. Eu sei como foi a sua primeira experiência quando você foi contratar alguém para te ajudar nas vendas e se teve alguma perspectiva de, poxa, eu pensei, hoje eu estou vendendo, sei lá, estou trazendo 50 clientes novos por mês, vou ter mais uma pessoa. Você falava, não, ela vai demorar um mês ali para fazer um treinamento e logo ela já vai estar seguindo. Você tem alguma experiência assim de acontecer isso com você? Dri, tá me ouvindo? Então, Mário, sim, minha própria, inclusive, das empresas que eu trabalhei aí. E o que acontece? Tem aquele começo, que é o entendimento do produto, né? O entendimento da cultura da empresa onde você trabalha, que isso também não pode ser desconsiderado, né? Por mais experiência que o vendedor tenha, background e capacitação dele, que já venha com ele, né? A empresa, ela tem que levar isso em conta também, que é essa absorção, né, da cultura. E aí é um papel da empresa facilitar isso da melhor maneira possível, né, deixando já todo o material disponível, né, fazendo uma boa integração. Todos esses aspectos aí também são muito interessantes e vão ajudar aí nas métricas que você comentou daí para frente, com certeza, né? É legal. Hugo, tem alguma história que você lembra, acha importante compartilhar? Antes de compartilhar aqui, eu só tenho uma questão. Eu estou recebendo uma mensagem que tem uma turma nossa que se inscreveu direto aqui, está me dizendo que pode ter deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Gente, só pede um segundinho só para a gente colocar todo mundo onboarding. Só estou perguntando aqui se deu certo. Eu vou até pedir o seguinte, a nossa amiga Rafa está acompanhando todo mundo ali direto na página de transmissão. Opa, deu certo sim. Já começaram a me confirmar aqui que está tudo certo. Legal. Ufa, que susto, legal, bacana. Então agora deixa eu responder. Experiência que eu tenho. Tem assim, olha só, tem uma questão aqui que você falou, que é fundamental, viu, Mário? É o seguinte, que é o data-driven. Né? Data-driven. O que é o data-driven? Já passou... então, exatamente. Já passou o tempo de venda ser um negócio que só você vai lá no peitaço e resolve, certo? Já passou o tempo de dizer que o vendedor é somente aquele cara bom de papo, bom de discurso, e por conta disso ele é um bom vendedor. Sim. Hoje o vendedor ele tem que ter duas coisas muito importantes. A primeira é disciplina. Eu vou citar três, tá? E aí tem a ver com rampagem. Primeira é disciplina. Fundamental o vendedor ter disciplina para sequenciar as atividades de uma forma correta, para ter persistência no que ele faz. Segundo, ele tem que ser bom de usar ferramentas
que vão proporcionar e demonstrar esse resultado, e aí vem a questão do data-driven, né? Então, ter ferramentas que meçam, que façam uma medição de algumas métricas, de algumas atividades desse vendedor é fundamental, né? É fundamental para demonstrar no que ele é melhor e o que ele está rampando mais rápido. Olha, a gente vai conectando algumas coisas, né? E a terceira, o vendedor tem que ser autodidata. Opa, perdão, ele não é autodidata, não. O vendedor, ele tem que gostar de aprender o tempo inteiro. Parte do vendedor, ele vai ser autodidata, tá? Outra parte tem que gostar de aprender continuamente, tá? Então, aprender continuamente é fundamental para o vendedor, porque aí, de novo, nas experiências de vendedores começam. Muitos, vamos sempre fazer meia-culpa, tá? Do lado, um vendedor. Não, eu conheço esse mercado, eu conheço esse tipo de cliente, pode deixar a pasta aqui na minha mão que eu saio na rua e saio vendendo. Isso é um erro. Do outro lado, os gestores, os líderes de venda. Não contratei o cara é faca na caveira, o cara manda muito, é só tacar ele no mercado e ele sai vendendo. Também não é assim. Um dos últimos erros que a gente viu aí com essa questão de rampagem de vendas é o descuido de ambas as partes no começo do processo, no começo dessa atuação de vendas numa nova empresa. Não pode se descuidar. O começo é justamente o lugar onde você tem que acompanhar de algumas formas. Mas não quero adiantar muita coisa, eu sei que tem outras perguntas que você vai fazer aí. Pelo menos no caso é esse. Não, acho, Hugo, enfim, a gente pode seguir a ordem que a gente entender que faz sentido. Enfim, eu acho que quando você estava falando, até pensei em algo aqui, talvez, até para, eu acho que já ficou claro, acho que para todos que estão acompanhando, que rampagem, então, é um termo que a gente costuma utilizar durante do momento que o vendedor ele é contratado até que ele atinja aquela meta esperada, que geralmente é aquela meta, a média do restante da equipe. Então, a gente, acho que todos estão assistindo têm uma clareza bem grande que isso não acontece logo no primeiro dia que ele entra. Então, hoje, talvez uma referência, né, Augusto, seja 4 a 6 meses, e talvez eu queria só resgatar aqui, que é quase o final. Você poderia dizer, talvez, qual seria o grande benefício, a grande vantagem que você tem a partir do momento que você tem uma rampagem estruturada? Opa! Posso começar aí? Por favor. Então, uma coisa que eu sempre comento nas equipes de vendas que eu trabalho, né, que vendas é ou melhor, os resultados que você pode ter em vendas, ele, na verdade, são uma construção daquilo que você faz todos os dias, né? Então, quando você já tem esse processo que ele já está estruturado, que você já está medindo as métricas, né? Medindo as métricas não, né? Pelo amor de Deus. Mas que você já está acompanhando as métricas. Pleonasmo aí, mas você já está fazendo o acompanhamento das métricas. Subindo para cima, né? Descendo para baixo, né? De vez em quando sai sem querer, né? Mas você está fazendo esse acompanhamento das métricas, você está fazendo, né, todo esse processo aí de vendas, né? E você, por exemplo, já definiu ali quantos contatos você tem que fazer no dia, ou quantas visitas, ou qual o nível de interação que você tem que ter, e você tem definido todos os materiais, todos os artefatos, tudo aquilo que você vai utilizar na venda do dia a dia. Tudo isso traz um benefício enorme, que é o resultado, né, é a meta esperada que você tem, realmente, né? Então, o benefício que eu acredito, né, principal, quando você faz essa rampagem bem feita, é justamente de você conseguir atingir aqueles números que você planejou, enfim. E também, se você não conseguiu atingir aqueles números, tem um entendimento aonde que é o ponto que você precisa mexer. Na minha visão, acho que esse é o principal benefício, né? Acho que o Hugo pode ter outros aí, né, Hugo? Por favor, Hugo. Obrigado, Adri. Não, a Adri manda muito bem. E a Adri, assim, ela é um grande exemplo de vendedor que gosta de números. Ela gosta de métricas, gosta de números, é fundamental. E uma coisa só corroborando com a Adri, assim, às vezes, o que acontece? Quando você não mede métricas, certo? Agora eu vi minha vida. Tá me copiando, Hugo, não vale assim. Você demora muito tempo para perceber que o negócio está dando errado.
Uhum. E aí, cara, quando você percebe que o negócio está dando errado, você não sabe o que deu errado e aquele relacionamento que com o teu vendedor já azedou, ou aquele teu relacionamento com aquele líder já azedou, e aí já não tem mais muito o que fazer. Né? Uhum. Então, assim, realmente, ter métricas claras, e se me permitir, eu vou alongar só um pouquinho, talvez só, Por favor. espero não estar atropelando, tá? Não, de Porque forma alguma. métricas... então, assim, basicamente, vamos olhar assim, métrica. Métrica é algum tipo de ação que eu possa medir. Meta. Meta é o mínimo dessas ações num determinado tempo que eu vou exigir. Quando a gente fala de rampagem, quando a gente fala de atividade do vendedor, tem algumas atividades, então vamos pensar em dois tipos de métricas. Métrica de desempenho e métrica de resultado. O que é métrica de desempenho? Quantas ligações ele faz, quantas oportunidades ele gera, quantas qualificações ele faz, né? O que é métrica de desempenho também? Quanto de consumo de material ele faz, quanto de itens ele está aprendendo. Vê, essas métricas de desempenho, eu não falei nenhuma delas aqui que efetivamente é a venda feita. Uhum. Mas elas são a energia que carrega para vendas. Sim. Outras métricas de resultado, aí sim, quantas vendas ele faz, quantas negociações ele entra, entendeu? Aí é aquela métrica que a gente chama aí de novo não é a primeira vez aparecendo, que é o fundo de funil. Então você tem as métricas de topo de funil, que é para ver quanto de energia está dando ali naquela venda, e as métricas de fundo de funil, que aí realmente, aquela aonde esquentou, aonde amadureceu, e aí esse que amadureceu eu vou converter. Quando a gente fala de rampagem, e aí você, logo ali no começo, Mário, você matou uma charada do seguinte: tem vendedor e tem diretor, gerente de vendas, que acha que em um mês o vendedor já vai começar a arrebentar. Uhum. Às vezes, no primeiro mês, esse vendedor até arrebenta. Porque ele tinha uma carteira represada, porque ele tinha um relacionamento anterior, porque, certo? A Adriana concordou ali, certo? Tal. E aí o cara chega, cantando o pneu na largada. Você fala, caraca, nossa, contratei o cara que vai salvar as vendas da minha empresa. No segundo mês o cara faz assim... Ele tinha já energia de fundo de funil por conta da entrada dele de novo começar a operar, mas ele não tinha energia de topo de funil. Certo? Então, rampagem, quando a gente separa em pedaços, e aí a gente começa a olhar muito o seguinte: quais são as métricas de topo de funil que esse vendedor já está conseguindo cumprir? Legal, é uma perspectiva diferente do que de fato é esperado dele ao longo desse processo de rampagem. Exatamente. Então, para você, vendedor, para você, gestor de vendas que está assistindo a gente aqui agora, ou aqui ao vivo ou gravado, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, e aí a gente começa a trazer algumas coisas, né? Qual é o teu processo de vendas e como você distribui as fases de vendas dentro de um funil? E como você mede a ação do vendedor em cada uma dessas fases. Aí você consegue entender o quanto esse cara está trabalhando e o quanto possivelmente ele vai gerar de resultado no fundo. Falei demais. Não, que isso, de forma alguma. A gente vai chegando lá. Não, perfeito. Eu acho que, até pegando um gancho do que você acabou de comentar, né? Eu acho que aqui a gente está com uma audiência bem bacana, né? Eu acho que tanto de gestores de vendas, como também gestores de recursos humanos e treinamento, que dão suporte para o gestor, para o diretor de vendas montar esse processo de rampagem também, de otimizar. E até queria aproveitar, né, um pouco do gancho dessa pergunta. Eu acho que tem uma perspectiva também extremamente importante do ponto de vista de negócio, porque hoje, se você tem, em média, os novos vendedores, eles levando, né, isso já é muito bom, tá, gente? Levando um período de 4 meses para rampar efetivamente, 3, 4 meses, se você conseguir otimizar esse período, né, reduzir ele em, sei lá, em um mês, se você colocar isso em perspectiva, o quanto isso pode representar em vendas, eu acho que aqui talvez esteja um dos grandes ganhos, benefícios, que faz a pena você montar esse processo extremamente definido. E de novo, como a gente comentou no início, eu acho que a área de vendas, de forma geral, ela está passando por uma transformação muito grande. Então, a gente tem um perfil, inclusive, de vendedores extremamente diferente. E antes era isso, era muito mais de relacionamento. Então, aquilo que o Hugo comentou. Então, a carteira que ele trazia era muito bacana.
Mas hoje é isso, talvez a carteira não faça tanto sentido, porque a gente vai entrar um pouco nesse tema de como otimizar. Um dos itens é o processo de venda de forma geral. E talvez hoje em dia, talvez, assim, não necessariamente é o vendedor que vai estar trazendo aquele lead para a gente. Então, de novo, e aí para ele estar rampado, aí também vai depender da quantidade de leads que ele tem, mas, de novo, talvez seja muito cedo ele já chegar e falar, olha, tá aqui esses leads, vai lá e já começa a ligar para eles. Então, acho que, de novo, você otimizar o seu processo, né, de esse período que o novo vendedor ele passa dentro da sua organização, isso é fundamental para você conseguir com que ele bata a meta antes. E os vendedores que também estão nos assistindo, de novo, se eventualmente você está entrando numa empresa que talvez ainda não esteja com esses processos bem definidos, mas, obviamente, você mesmo pode entender melhor como que pode ser esse seu período de rampagem, talvez não ir com sede ao pote, montar você mesmo esse seu processo, porque é isso, quanto antes você, vendedor, bater suas metas, provavelmente você deve trabalhar com comissão, mais rápido você vai conseguir sua comissão. E entrando no aspecto, né, de talvez das dicas para a gente otimizar esse processo de rampagem, Dri e Hugo, vocês têm dica? A gente colocou na nossa landing page que a gente tem 4 dicas para otimizar o processo de rampagem. Estou curioso para saber quais são as 4. Começa por você, Dri. O que é que eu... Peraí, vamos lá. Eu acho que a primeira, né, se a gente está falando do vendedor, que ele está atuando numa empresa que não tem o processo ainda, eu acho que a primeira dica de todas, né, seria ele se organizar nisso aí. Primeiro, naquilo que eu comentei já logo no início, que é o entendimento do produto e da cultura da empresa que você está participando, né? Então, entender bem o produto, entender onde que ele vai impactar, quais as dores do cliente que ele resolve, né? Quais são os problemas do cliente que ele resolve, né? Qual é o mercado que ele vai atuar. Tudo isso, né? Todas essas informações, para ele ter esse entendimento do produto, do mercado e da venda. Eu acho que essa, assim, é a dica mais inicial, né, que um vendedor ele pode ter quando ele começa nesse período aí de rampagem. Aí, Hugo, você acha que tem mais aí, uma dúzia, né? A gente acabou começando realmente a falar de uma ali, né, que é processo, igual a Adriana manda também muito bem nesse de processo. Quando tem processo, é o seguinte, não dá para fazer tudo de uma vez, né? Não dá para fazer tudo de uma vez. Então, você tem que separar o que você quer em cada pedaço, né? Então, o que eu quero desse vendedor no começo? O que eu quero desse vendedor daqui 2 meses? Tem uma medição que a gente fala muito que é ciclo de venda, né? Normalmente, uma venda aqui na minha empresa, ela demora quanto tempo para acontecer? Então, assim, se a minha empresa é uma empresa de vendas rápidas, né, teoricamente eu tenho possibilidade de encurtar o período de rampagem de vendas, certo? Porque o ciclo da venda é bem curto. Agora, se eu tenho um tipo de venda que é um ciclo de venda longo, por exemplo, aqui em Presidente Prudente estou ministrando o curso Vendas na Nova Economia, que é um dos cursos de vendas que a gente tem, né? E tem um aluno, por exemplo, e a gente estava conversando, ele é de uma imobiliária, e ele acabou de entrar na imobiliária. E o diretor dele já está cobrando dele resultado. Peraí, gente, imobiliária, vender imóveis, não alugar, tá? Vender imóveis é um dos ciclos de vendas mais longos que pode acontecer. Quantas vezes a gente conhece um corretor de imóveis que ele faz 2 vendas no ano e aí, sim, a comissão daquilo já mantém ele o ano inteiro? Investimento então, de alto valor agregado, né? Exato. Então, tudo que é projeto, tudo que é investimento mais longo, ele tem um ciclo de vendas maior. Se ele tem um ciclo de vendas maior, possivelmente vai ter um tempo de rampagem maior. Então, aí que é mais necessário eu, gestor, olhar o que eu quero desse camarada desse profissional, dessa profissional, nos primeiros 3 meses. O que eu quero deles nos 2 meses seguintes. O que eu quero dele no final do semestre. Você medir o que você quer em cada período. Legal. E tem que estar condizente com o tempo, o ciclo de venda que você tem. Perfeito. Não, muito bom. Eu acho, de novo, né, eu acho que esse ponto central, né, de alguma forma resume o que a gente está colocando aqui, assim, você tem um processo bem definido, e aí só abrindo um pouco um parênteses,
Eu acho que se a gente pegar, né, enfim, quem é de vendas que já deve ter ouvido falar, se ainda não leu, é super recomendável, a Receita Previsível do Aaron Ross. Olha aí, nada como ter a fonte, ou Predictable Revenue. Acho que há 2 anos ele foi traduzido, agora tem em português. É bem mais fácil falar Receita Previsível do que Predictable Revenue. E eu acho que um dos pontos que estão mencionados dentro dessa metodologia é você começar a fazer uma segmentação da sua área de vendas. Então, é como se você tem um vendedor muito sênior, ter ele fazendo prospecção, não necessariamente acaba sendo a melhor relação de custo-benefício. Você começa a segmentar isso, e aí você, de novo, é por isso que cada vez mais você tem um processo, né, quase que de engenharia na área comercial, é extremamente importante. Então, acho que se você tem um processo claro, e aí, time de RH que está acompanhando a gente, nesse aspecto, é mais acompanhar com o gerente, com o diretor comercial, para entender bem realmente como que está aqui. Eu acho que talvez no RH é entender o processo ali de negócio e garantir o apoio necessário para essa rampagem, extremamente importante, mas de fato, eu acho que o processo de vendas acaba ficando como responsabilidade da área comercial ter isso bem definido. Então, você tendo esse processo bem claro, é isso que assim, mais uma métrica que o Hugo comentou, né, o seu ciclo de vendas. Então, hoje, é isso, poxa, se você pegar no contexto imobiliário, pode ser um ciclo de vendas muito maior, ainda mais de acordo com, tem variações de mercado, épocas do ano, então tudo isso varia demais. Então, e aí você começa a estabelecer um processo de acordo com o seu contexto, né? Mas, e aí, pessoal, tem outras dicas aí, Dri, por favor? Então, até pegando o gancho que você comentou sobre de processo, não adoro. Processo na toa que a gente trabalha com o Seller Soul, né? Que é um método aí que a gente desenvolveu a partir de um compilado aí de 20 anos trabalhando em vendas, mais todas essas coisas novas que foram, né, surgindo aí, como receitas previsíveis e outras, né, informações. Quando você tem um processo, você fornece para o vendedor elementos para ele trabalhar no dia a dia. Então, é aquela coisa assim, venda é uma coisa muito rápida, tem uma pressão muito grande. Se o vendedor, ele sabe o que ele tem que fazer num passo a passo, fica muito mais fácil, né? Ele já sabe qual é o material que ele tem que enviar, ele já sabe o que ele tem que fazer, em qual momento ele manda a proposta, ou quando ele não pode mandar, enfim. Se tudo isso já está desenhado, você tira muitas preocupações. E o vendedor, ele fica com aquela preocupação de simplesmente passar de uma fase para outra. Não com aquela preocupação de vender já lá na ponta. Isso já traz um alívio muito grande para o vendedor, né? Então, esse processo ele assim, é quase que vital para uma empresa hoje, né? Eu, assim, sou apaixonada, sou até suspeita importante. Legal. Hugo, você quer complementar esse ponto? Sim, já que você puxou da carteira esse bicho aqui, ó, certo, anda na bolsa o tempo inteiro, ó. E o Aaron Ross, ele toca uma coisa muito importante, que ele fala que toda a previsibilidade de vendas está na energia do começo. Qual a quantidade de interessados qualificados você põe na mão do vendedor para ele poder trabalhar, certo? Porque, e é assim, interessado, que eu chamei de interessados, porque é o nome que a gente dá para os leads. O lead, ele é um interessado, só que ele pode estar pouco interessado ou muito interessado. Ele pode ser um interessado sem qualificação para comprar o produto ou serviço que eu vendo, ou pode ser um interessado muito qualificado para comprar o que eu vendo. Então, assim, se você taca na cabeça do vendedor, olha só, então vamos pegar 2 ou 3 cenários, tá bom? Primeiro é assim, você fala pro vendedor, ó, não deixa a peteca cair, rebenta aí, tô ligado que você tem carteira de clientes e sai vendendo. Cara, se você não ajuda o vendedor a ter esses interessados no começo do processo, ele vai demorar muito mais tempo para alcançar resultados. E aí, de novo, você colocou uma coisa muito legal, o Aaron Ross nesse livro fala assim, que vendedores experientes detestam prospectar. Vendedores experientes detestam prospectar e quando prospectam ainda fazem mal. Porque ele já entra naquele contato assim com a caneta na mão para tirar o pedido. E nem sempre é isso que aquele cliente, quase nunca é isso que aquele cliente iniciante no processo precisa. Então a primeira questão é. A segunda questão é, não, eu dou bastante lead para o meu vendedor, eu dou bastante interessado. E aí, mas eu vou te perguntar, esses caras são qualificados para compra?
Eles têm perfil para comprar da sua empresa, então não adianta não dar interessados para o vendedor, mas também não adianta dar interessados mal qualificados. O vendedor, ele tem que ter interessados qualificados para trabalhar. E aí é o seguinte, tem diversos canais diferentes, certo? Você pode fazer isso por prospecção via e-mail, o famoso outbound marketing, agora que o pessoal fala tanto. Você pode fazer isso por inbound marketing, que é um marketing de conversão. Você pode fazer isso por grupos de networking, grupos de parcerias e indicações. Então, são vários canais diferentes de entrada que eu tenho que proporcionar para esse vendedor ter esses interessados para começar o processo de vendas. Quanto mais estruturado também é essa área, mais energia eu estou dando ao movimento de vendas desse vendedor novo. A gente estava falando lá de dicas para otimizar esse processo de rampagem, né? Para assim, melhorar ele, ganhar tempo, otimizar esse processo. Tem uma dica final para a gente? E, pessoal, quem está voltando, também quem quiser enviar pergunta, só para a gente aproveitar também, já se preparando para o encerramento, fique à vontade para escrever no nosso chat aqui embaixo, tá bom? Acho que bem legal até essa coisa da queda aí, né? Um pouco o dia a dia do vendedor, né? Tem aquele dia que ele tem aquelas coisas que acontecem que não estavam no planejamento dele, mas que ele tem que manter o otimismo, a força, a energia, né? Recuperar isso diariamente, porque é muito importante, independente do que aconteça, né? E voltando aí à parte de processos e tudo mais, né, ter todo o material dele ali que ele vai utilizar, né, então os modelos de conversa, os modelos de reunião, os modelos de comunicação que ele tem com o cliente, tudo isso já bem preparado, né, bonito, bem realizado, as suas propostas comerciais, né, tudo da melhor forma, de acordo com o que o cliente dele quer comprar, né, da forma como o cliente dele deseja comprar, porque é isso que vai facilitar a vida, além das nossas queridas, né, sempre perguntas inteligentes, né, como dizia meu mestre lá, Jefferson Miranda, que quando você faz as perguntas certas para o seu cliente, né, você tem o entendimento correto daquilo que ele está precisando, né, e isso também é importante, aí o vendedor ter essas perguntas todas bem anotadas já ali, né, de uma forma que ele consiga, caso a empresa não tenha tudo isso pronto para ele, mas que ele possa, né, desenvolver o que eu vou perguntar para esse cliente, para eu ter um entendimento melhor das necessidades dele. Essa acho que seriam minhas dicas, né, finais aí, poderosas para o vendedor, né, energia que ele tem que manter e as perguntas certas para descobrir as dores aí do cliente. Muito obrigado, Adri. Hugo, quer colocar alguma dica final desse processo aí para a gente otimizar? Sim, eu acho que eu vou bem nessa linha que a gente veio desenvolvendo, só para reafirmar mesmo, que é assim, não cai do céu. Vendas não cai do céu. Vendas é uma questão de esforço contínuo, de disciplina e de ter simancol do que está dando errado também. Né? Então, assim, por isso das métricas, por isso dos métodos, por isso da meta. Não soterra esse vendedor novo com as coisas. Divida as responsabilidades, faça a medição de onde você quer que ele melhore e faça isso de forma contínua. E, assim, treine e acompanhe o tempo inteiro. Porque aí você... mas eu contratei um lobo velho aqui. Principalmente ele. Treina e acompanha. Que aí as coisas vão dando melhor. Acho que é essa a questão. Legal. A gente recebeu uma pergunta da Mai. Poxa, bacana, Mai, você está acompanhando a gente. A Mai! Vai catar. Legal. Enfim, a Mai perguntou se tem algum tempo de rampagem ideal, assim, de como que ela considera o que seria um tempo de rampagem ideal para ela. Dri, Hugo, quem se habilita? Eu vou naquela questão ali, mas Dri, levanta a mão se quiser completar, por favor, tá? Eu acho que assim, o tempo de rampagem se diz normalmente de 3 a 6 meses, né? Então, acho que e aí meio que não importa muito, difícil, mesmo com as diferenças de fluxo, de ciclos de venda, mesmo com as grandes diferenças de ciclos de venda, é difícil você exigir qualquer coisa aguda do vendedor antes de 3 meses.
certo? Porque por mais que o ciclo de venda seja curto, ele está em adaptação ainda. Como a gente falou, pode ser aquele cara que ele entra arrebentando e depois ele cai. Né? Mas tem que olhar muito pelo tamanho do ciclo de venda. É de 3 a 6 meses, mas o que eu quero nesses de 3 a 6 meses? Se o meu ciclo de vendas é de 1 ano, em 6 meses eu quero um cara com um volume de negociações bom, porque ele pode não ter feito nenhuma venda ainda. Mas eu quero ver que esse cara, ele trabalhou muito, essa vendedora trabalhou muito durante esse semestre e encheu o topo de funil e daqui a pouco as vendas vão começar a acontecer. Se o meu ciclo de vendas é menor, não. E de 3 a 6 meses ele já está girando venda e tocando barco, né, Adri? É isso aí, Hugo. E, assim, depende também muito do background do vendedor, da facilidade dele entender o produto, dele entender a cultura, dele entender o mercado que ele vai atuar. Isso eu acho que é fundamental para definir o tempo, né, da rampagem. Por isso que a gente não pode afirmar um tempo certo, né? Às vezes chega um vendedor que, né, ele desenrola tudo com facilidade, isso acaba ajudando bastante, né, e reduzindo. Se a empresa já tem o processo montado, tem tudo que o vendedor vai precisar, também o Mário até, né, acabou puxando esse assunto também logo no começo, também vai diminuir o tempo do processo, né? Então, esses fatores aí que influenciam bastante no tempo, né? Fez um pi aí. Legal. Vai, se eventualmente a dúvida persistir, fica à vontade. Só seguindo para as próximas, hoje em dia, que tipo de abordagem com o consumidor que funciona? Talvez eu não tenha entendido talvez um pouco do contexto, mas Hugo... eu vejo o seguinte aí... Manda aí. Vale até um pouco do que eu acabei de falar, né? Que a gente olha muito a forma como o mercado quer comprar, né? Eu estava falando outro dia num cliente lá que ela trabalha só com o público de idosos, né? Então, ela estava comentando, por exemplo, assim, a e-mail nem pensar, não funciona, mas o WhatsApp funciona, que é uma beleza, né? Então, tudo isso você tem que observar como que o seu cliente quer comprar, né? Então, acho que você já estava com alguma coisa engatilhada aí também? Não, aí eu lembro do Neil Hackman, né, no Spin Selling, que ele fala assim, se as suas vendas são pequenas e vendas rápidas, você tem um tipo de abordagem. Se as suas vendas são grandes, são de longos ciclos e de alto valor agregado, você tem outro tipo de abordagem completamente diferente. Então, eu vejo, inclusive, alguns líderes de vendas, por exemplo, de projetos, de vendas grandes, insistindo em treinar seus vendedores eu vou usar porque só no método Pitbull. Sabe? Não adianta. O vendedor, se é venda grande, ele tem outros atributos que ele tem que ter. Então, a abordagem do consumidor depende muito também do ciclo, do tipo de venda que você está fazendo. Legal, gente. Seguindo na próxima pergunta, os velhos métodos de marketing funcionam ainda para atrair clientes? O que seria velho, né? É uma pergunta polêmica aqui. Bem, porque assim... Polêmica, faltou aquela musiquinha agora da polêmica. Eu particularmente seguinte, acho que os métodos antigos podem até funcionar, mas eles não são mensuráveis. Então não funcionam. Entendeu? Eu posso fazer panfletagem, eu posso fazer outdoor, eu posso fazer revista, eu posso fazer TV, eu posso fazer um monte de coisa. Primeiro é o seguinte, se uma empresa de médio e pequeno porte, boa parte do marketing tradicional, eu não vou ter verba para gastar com aquilo. Por isso que a gente olha muito para os métodos eletrônicos de marketing digital, de inbound, de outbound. Por quê? Porque eles são, não é só pelo fato de eles serem novos, é porque eu consigo medir resultado dele. Não, sem dúvida. Então essa é a grande questão. Eu faço sempre uma consideração que, na verdade, essa nova onda ou metodologia, ela se apropriou daquilo que existia, né, do marketing tradicional e agregou, né, métricas e a facilidade das ferramentas em medir, né? Então, na verdade, não é que nada foi jogado fora, na verdade, foi agregado, né? Uma coisa ou outra só que foi realmente substituída, mas se você for ver, foi uma readequação, né? De uma modernização de tudo que existia em termos de não jogo nada que foi feito, embora a gente falava de 4 P's, hoje a gente fala de 8, sei lá quantos P's, né?
mas, na verdade, tem uma modernização. Essa consideração aí que eu acho justo fazer aí em relação ao nosso passado, né? Enfim, eu acho também, é um contexto um pouco diferente, mas eu acho que isso está acontecendo agora, eu acho que é um exemplo que vale a gente citar, a própria campanha eleitoral, onde que a gente viu ali o candidato que tinha mais tempo disponível nas mídias tradicionais, ele não conseguiu alavancar, e quem está na liderança é quem tem uma presença digital muito forte. É claro que, enfim, estou citando um exemplo que tem muita variável envolvida, mas, de novo, acho que muita gente tinha uma expectativa aguardando a campanha, como seria, assim, todo esse tempo de TV disponível ali para o Alckmin, e, enfim, a campanha está terminando agora, a gente vê que a projeção antes do início da campanha que ele tem é basicamente a mesma, ele não conseguiu avançar nada. Então, acho que isso demonstra que é isso. Eu acho que a TV, as mídias tradicionais, elas continuam ali existindo, mas hoje tem várias outras mídias e a gente tem que estar numa presença, talvez omnichannel, né? A gente tem que estar presente em todos esses canais onde está o nosso público. E o consumidor está disruptivo como o mercado? Essa é a última pergunta. Vamos lá, a gente já está sinalizando aqui. Não tá. Quer responder? Não tá. O consumidor está sendo assustado por algumas disrupções do mercado, né? Então, é lógico que você tem os adotantes iniciais, que eles sempre estão up-to-date com o mercado, mas boa parte do mercado vai na onda depois que o negócio começa a dar certo. Então, assim, os novos modelos de negócios, os novos modelos de contato não tá. E se você tem um negócio que é disruptivo, você vai ter que investir um tempo em educar o mercado, para o mercado falar, eu acho que isso aí pode fazer sentido, para aí depois você tem que gerar a oferta e a demanda também, se você é tão disruptivo, entendeu? Então, aí é o grande desafio, por exemplo, das startups, de fazer venda de startup. Muitas vezes ela vende uma coisa que ninguém estava comprando, né? Então, funde naquele mercado, é você que vai ter que gerar a partir do topo. Muito legal. Dri, quer complementar? A gente está nos minutos finais, depois a gente vai para a parte do presente surpresa para todos. Legal. Então, eu concordo com o Hugo aí nessa visão, né? Muita gente fica surpresa com as coisas que aparecem. Eu mesma, que estou inserida já há uns 2 anos aí nesse contexto de inovação, né? Todo dia estou vendo aí startups surgirem e eu falo, caramba, como que eu não pensei nisso antes? É um negócio tão fundamental, né? A gente estava conversando aqui sobre uma startup que traz coisinhas, tipo um Uber de trazer coisinhas do exterior, sabe? Um perfuminho, uma coisinha que você coloca na mala, né? Aí a gente estava pensando no impacto que isso causa para as importadoras e tudo mais. Todo dia tem uma novidade, né? E a gente é impactado por isso, mas assim, se aquilo resolve um problema da gente, a gente embarca. Né? Então, as empresas têm que pensar nisso, na hora até de fazer as vendas. Se estou resolvendo um problema, eu vou vender. Se eu não estou resolvendo um problema, aí vai ser mais difícil a venda. Legal. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo a gente até aqui. A gente está chegando no encerramento. Dri, Hugo, a gente tinha separado meio que, enfim, um presente simbólico aí, talvez algo que a gente gostaria de disponibilizar para vocês também, que assistiram a gente, seja no ao vivo, seja no gravado. Hugo, qual que é o presente que vocês tinham reservado? Vamos lá, olha só. A gente vai deixar o link para você de 2 materiais que a gente tem. Um uma palestra que a gente ministrou no Social Media Week, que é o Gerelites. E agora, o que eu faço? Né? Então, né, tem a palestra, tem o material da palestra que a gente vai disponibilizar no link para vocês, né? E tem uma outra sequência também, carinho, são de 12 vídeos super curtinhos, né? O que não fazer em vendas, né? O que não fazer em vendas. Então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês. A gente, aí no retorno dos e-mails, para você que se inscreveu aqui para o webinar, a gente vai disponibilizar os links desses 2 materiais. Legal, gente. Não, enfim, brigadão. Enfim, também para complementar, né? Enfim, a gente fala presente, a gente talvez é um modo de dizer, mas é só para disponibilizar alguns materiais exclusivos que a gente entende que pode ser interessante. A gente criou também um ambiente dentro do Engage para vocês verem um processo estruturado de rampagem, de integração de novos funcionários, só para vocês terem também uma referência, poderem usar. De coração, eu queria agradecer a presença de todos que acompanharam a gente. Para a gente foi uma experiência bem bacana. Agradecer todas as perguntas que a gente recebeu.
mas quem estiver assistindo no gravado e também quiser mandar alguma pergunta, Dri, aonde que eles escrevem? Como que eles entram em contato com a palestra de conteúdos? Então, a gente tem o nosso site lá, palestrasdeconteúdo.com.br, né? Lá tem uma forma de entrar em contato conosco, a gente recebe os e-mails e responde com o maior carinho, né, Hugo? E quando a pessoa ela se cadastra, ela até recebe, né, mais materiais nossos também. Então, para a gente foi uma satisfação, né, participar aqui com você, Mário, que é uma pessoa que eu já admiro bastante tempo, a sua empresa aí, né, Engage, que é fantástica, a ideia sensacional, né, e vamos ter outras oportunidades aí, se tudo der certo. Eu acredito que vai dar. Legal, gente. Não, muito obrigado. Hugo, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigado. Acho que assim, eu aprendi na vida que conhecimento é igual à água do mar. A água do mar, se você prende ela num pote, ela apodrece, né? Então, conhecimento é igual à água do mar. Você tem que deixar fluindo para ele se realizar. Então, assim, ter essa oportunidade de bater um papo com uma galera tão bacana, disponibilizar esse material, é assim que a gente cumpre a razão da gente viver, entendeu? Então, muito obrigado pela oportunidade, Mário. Legal. E, bom, acho que a Rafa tá aqui no bastidor, mas acho que ela vai estar. Rafa, obrigado aí também por toda a organização. Ela que entrou em contato com todos vocês aí, pessoal. Acho que são mais de 100 pessoas que nos assistiram hoje. E então, Rafa, obrigado aí pela organização. Bem bacana, pessoal. Obrigada, Rafinha. É isso aí, gente. Obrigado, então. A gente segue em contato. E, enfim, vamos lá, gente. Muito obrigado. Até a próxima, né? Até a próxima, é isso aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.